O que é, afinal de contas, o autismo? O autismo não é uma doença, mas uma condição. É uma condição Sim, é que uma nasce condição. com a pessoa, né? Sim, o autismo nasce com a pessoa e é genético. Ok, Literaturas afirmam que o autismo é genético. boa, boa. Sim, 90% do autismo é genético. Agora, os 10%, Consegue-me dizer algumas coisas que não se deve dizer a um autista? o que é que não podemos dizer ao autista? Dar aquele bafo, sai daí, não Ok, faça isso. ok. Não toca nisso. Porque ele aprende vendo, aprende sendo instruído, não aprende ralhando. Assim, como é que a gente consegue identificar? Olhar para a criança assim e dizer que essa criança merece esse cuidado, tenho que ter o cuidado porque ela é autista. Só quem é da área e sabe o que é o Ok. autismo. A Sandra tem um filho autista de 9 anos. Sim, Como é que é, então, ser uma mãe de um autista? tem que lidar com os olhares das pessoas, tem que lidar com os desprezos das pessoas, tem que lidar com a não inclusão. Pedindo forças a Deus. Há preconceito. O preconceito nasce no começo da família, depois vai pelas ruas. E como é que tem feito para lidar isso? É muito difícil. Quando vem da família, ainda mais, deve ser muito difícil. Nós, mães atípicas, estamos a criar uma associação para ver se conseguimos apoiar as outras mães, porque o autismo custa, Sanjay. O autismo é difícil. O autismo tem custo financeiro, tem custo psicológico, tem custos emocionais. Quais têm sido as principais dificuldades que têm encontrado? Apoio financeiro, a primeira, porque a mãe autista precisa mesmo de apoio financeiro muito. Existem mães que elas desistem dos seus filhos porque não têm acompanhamento psicológico, não têm uma equipa de apoio familiar. A Então, profissionais o de filho saúde autista, ou seja, a mãe que tem uma criança autista, tem têm prioridade prioridade. no Nas instituições hospital e públicas, e instituições mesmo públicas, privadas, também têm ok? prioridade. Mesmo privadas. Sim, E tem muita gente que não não sabe isso. sabe. Nós temos que parar de ter esse preconceito e dizer que nós podemos ter na nossa família pessoas assim. Essa história de que te trai amor, mentiram para ti, quem te contou? Nem sei o que te falar. Je suis amoureux de toi. Je suis désolé, quero dizer. Boa, 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 família do meu coração. Sejam todos bem-vindos em mais um podcast. Sanjay Podcast está de volta. Hoje vamos falar sobre autismo. Não sei se eu falei certo, mas pronto, vamos corrigir depois. Vamos falar sobre autismo e, infelizmente, vivemos aqui numa sociedade em que algumas mães acabam tendo um pouco de vergonha ou muita vergonha. Vamos perceber hoje se realmente o autismo é uma doença, as pessoas nascem assim. Quais são as coisas que irritam, afinal de contas, uma criança autista. Vamos tentar perceber também o que é que nós nunca devemos dizer ao autista. Tem algumas questões que eu queria também perceber e vamos perceber hoje se a questão do autismo nasce com a pessoa ou desenvolve no momento adulto, se aqui em Angola realmente existe apoio para esses assuntos. Nós sabemos que em alguns países existe um certo apoio, há instituições que apoiam a pessoas com este tipo de comportamento, ou não é pessoas que nascem assim. Então, no Sanjay Podcast, hoje eu trouxe uma convidada, que é a Sandra. A Sandra é Quiqui. Eu vou falar só aqui de alguns cursos que ela fez para nós conseguirmos nos conectar quem é essa pessoa de facto, não é? Ela tem alguns cursos de atendimento ao público, primeiros socorros, que é muito interessante, e tem experiência na administração e de empresas, contabilidade, estudou na Faculdade de Economia, no curso de Gestão de Empresas, tem curso de Gestão de Contabilidade, como referenciei, hotelaria e turismo. Bom, enfim, ela é uma pessoa que veio aqui para falar sobre este assunto e que, de certa forma, acredito que nos vai passar uma informação. Mais uma vez, o podcast é número 28. Podcast número 28, e eu quero agradecer a todos aqueles que sempre acompanham o nosso episódio. Faz favor, Sandra, seja bem-vinda ao Sanjay Podcast. Bem-vinda, tudo bem, né? Obrigada. A paz, né? A paz, graças. Sim, senhora. E com Eu só Sanjay. vou... Graças a Deus também, está Que tudo bom. bem. Eu sei que você fala muito, até ralha, mas pronto, vou lhe pedir para falar um bocadinho só mais alto, pronto, para a gente facilitar aqui na altura da edição. Tá. Sandra, eu quero lhe agradecer por aparecer aqui no podcast. Vamos falar sobre este assunto do autismo. A princípio, quero só para nos conectarmos, né? Sim. O que é, afinal de contas, o autismo? Sanjay, não sendo da área, não vou conseguir te definir o que é o autismo, mas Ok. é só para dizer que o autismo não é uma doença. Ok, boa. Sim, o autismo não é uma doença, mas uma condição. É uma condição Sim, que uma nasce condição. com a pessoa, né? Sim,
O autismo nasce com a pessoa e é genético. Ok. Literaturas afirmam que o autismo é genético. Boa. Sim, 90% do autismo é genético. Agora, os 10% é que é mesmo por... Ok. Ok. Consegue-me dizer algumas coisas que não se deve dizer a um autista? Que provavelmente isso irrita, né? Porque às vezes eles sentem separados, provavelmente. Consigo. Olha, não dizer alguma coisa, o que é que não podemos dizer ao autista é, ou uma criança com autismo, para bem dizer, é, olha, dar aquele bafo, sai daí, não faça Ok, isso, ok. não toca nisso, porque ele aprende vendo, aprende sendo instruído, não aprende ralhando, Ok. não aprende, como posso dizer, não aprende ralhando, não aprende a ser, epá, como é que isto é, vou dizer como mãe, não aprende a ser batido, não aprende com chapadas. Ele Não se pode aprende, bater a um autista. não, ele Ou uma criança aprende, autista, né? Você está sim, certo, não é? não se Ok. pode bater mesmo, Ok, não se pode somente ao bater. autista. Yeah. Ele aprende sendo instruído, mas com uma instrução ao pé da letra. Ao pé da letra. Sim. Ok. Não podemos dizer assim, ele entende tudo literal. Não podemos estar aqui a dizer assim, olha, pega aquele copo com água e vai lá regar, mas passa por trás das plantas. Senão ele vai passar por trás das plantas, vai pegar o copo com água, vai passar por trás das plantas, vai regar. Tem que dizer assim, de tudo direito, ao pé da letra. Ok. Pega o comando da televisão, vai pegar. Dá o comando na mão da mãe, vai pegar e vai pegar. Agora, se disseres outra coisa, já... Ok. Sim. Como é que nós conseguimos identificar uma criança, não é? Sim. Com autismo? Assim, como é que a gente consegue identificar? Olhar para a criança assim e dizer que essa criança merece esse cuidado, tenho que ter o cuidado porque ela é autista. Olha, cuidado pelo médico. Pelo médico. Sim. Nós assim, olho nu, não conseguimos olhar para a criança e dar logo conta. Só quem é da área e sabe o que é o autismo. Então só alguém, só alguém Sim. da área é E capaz sabe, de... de dizer que esta criança é autista do nível 1, nível 2, nível 3, porque o autismo tem níveis. Tem nível 1, nível 2, nível 3. Quem é da área e quem é médico do transtorno vai dizer que essa criança é autista do nível 1, do nível 2, do nível 3. Agora, para a sociedade saber que a minha criança é autista, eu tenho que dizer que, olha, não brinques assim com ele, não faça isso nele, porque ele é Ok. autista. Ok. Vamos agora entrar. A Sandra tem um filho autista? Sim, tenho um filho autista Ok. de 9 anos, de nível 2 de suporte. A Sandra tem um filho autista de 9 anos. Sim. Como é que é, então, ser uma mãe de um autista? Olha, ser mãe de uma criança autista. Eu acho que estou a usar a expressão errada, né? Tenho que usar de uma criança autista, né? Tem que ser assim. Pronto, sim. peço desculpas. Ser mãe de uma criança autista é muito difícil, mas muito difícil mesmo. Que não é impossível de lidar. Graças a Deus não é impossível de lidar, mas é muito difícil porque ser mãe de uma criança autista é tipo um soldado de guerra. Porque você tem que lidar com os olhares das pessoas, tem que lidar com os desprezos das pessoas, tem que lidar com a não inclusão. E tens que saber que o meu filho está na escola e quando ele chegar em casa não vai me explicar nada por ser um autista não verbal. Assim como meu filho, ele é um autista não verbal. E é muito doloroso que a criança chega em casa, te encontra, dá um abraço, mas não consegue te explicar o que é que aconteceu na escola, o que é que a professora disse na escola. E por ali. Mas a gente aguenta. Ainda sofre preconceito Muito. O preconceito começa mesmo da família. da família. Então, quer dizer, a Sandra tem um filho, é rapaz, né? Sim. Tem um filho autista. Sim. E ainda sente o preconceito na família do seu filho. Olha, até podem te esconder, mas você como mãe consegue dar conta que há preconceito. O preconceito nasce mesmo, começa da família. Depois vai pelas ruas. E como é que tem feito para lidar isso? É muito difícil. Quando vem da família, ainda mais, deve ser muito difícil. Como é que tenta fazer para lidar com isso? Pedindo forças a Deus. A Deus? Sim. Ok. Para não estar aqui a fazer outras coisas. Então, pede só força a Deus que Ele vai te dar. E a inclusão social, a nível social? Isso, a inclusão ainda é um tabu na nossa sociedade. Ainda é um tabu? Ainda é um tabu. Nós podemos estar cá a dizer que não existem escolas com inclusão social. Existe, como posso dizer? Existe a inclusão na nossa sociedade. Cá no AMBO ainda é um bocadinho difícil. Eu digo isso porque na escola
onde meu filho está, acredito que ele é o primeiro autista lá naquela escola. E está a ser muito difícil. Está a ser muito difícil porque às vezes a professora liga, mamãe, a criança fez isso, mamãe, a criança fez isso. A professora deixa recados a quem leva a criança. Fez aquilo, fez aquilo. E a inclusão mesmo também ainda é um tabu porque nós não temos materiais para... Ainda não estamos capacitados para receber crianças autistas nas escolas. É mesmo só uma inclusão que só está. Faz terapia? O meu filho faz terapia. Seu filho faz terapia? Sim. E como que têm sido essas terapias? Em Luanda. Só em Luanda? Só em Luanda. Tem que viajar, tem que ir para Luanda? Tem que ir para Luanda, sim. Aqui no Ambo, não. Não. Existem alguns países que de certa forma apoiam, sabe, né? Sim. Alguns países que apoiam, se podemos assim considerar mães atípicas e tudo mais. Eu queria saber, aqui em Angola, como é que tem funcionado esses apoios? Funcionam mesmo na nossa realidade em Angola? Para pais que têm filhos, crianças, não é? Assim, autista. Aqui em Angola há esse apoio a 100%. Nas restantes províncias também há esse apoio, ou é só em Luanda? E se em Luanda houver, há com a maior abertura possível, se assim podemos considerar? Lembrar aquilo que é a nossa visão e missão é muito importante as pessoas perceberem, mas afinal esse podcast fala sobre o quê? A nossa visão e missão é, primeiro, aprender com os convidados, servir as pessoas com conhecimento, de formas a agregar valor, aprender todos os dias e ganhar as pessoas todos os santos dias, de maneiras que as nossas experiências venham impactar positivamente para a vida das pessoas. Por isso é que os meus convidados falam de coisas que eles acreditam, que eles entendem, aquilo que é a opinião deles e que de uma ou de outra forma acabará por se incorporar com aquilo que é a sua visão. Sanjay, deixa-me só fazer uma pergunta. Qual é o apoio que te referes? Apoio no sentido de, pronto, né? Campanha de sensibilização, por exemplo, falar sobre isso nas escolas, porque onde há preconceito, subentende-se que as pessoas não estão informadas. As pessoas vão olhar a nossa criança como Sim. doente. Sim, Pronto. isso. Então me refiro nesse tipo de apoio moral, ou qualquer outro tipo de apoio que não seja essa que eu esteja a referenciar. Olha, sendo sincera, não. Aqui em Angola não temos nenhuma instituição que consegue apoiar, que ainda apoia o autista ou que apoia essa causa. Não temos. Eu digo isso, eu não sei em Luanda, não sei aonde, mas aqui no Ambo ainda não temos. Não temos esse apoio. Por isso que nós, mães atípicas, como é assim dito, estamos a criar uma associação para ver se conseguimos apoiar as outras mães que não têm necessidade, porque o autismo custa, Sanjay. O autismo é difícil. O autismo tem custo financeiro, tem custo psicológico, tem custos emocionais. Então, estamos a criar uma associação para ver se nós conseguimos fazer qualquer coisa. Mas aqui em Angola, digo propriamente no Ambo, não sei nas outras províncias, mas digo propriamente no Ambo, não temos nenhum apoio. Nem psicológico, nem nada. Nem nada. Essas terapias que faz em Luanda são gratuitas? Não. 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 Paga-se. Pagam-se, né? Sim. São muito caras, se calhar. De facto, o autismo é caro. É caro. Sim. Então, aí está a questão. O apoio é nessa perspectiva, porque existem algumas instituições que provavelmente apoiem, né? Mães que têm crianças, né? Autistas. Provavelmente, se a gente se dirige para lá, se tem esse apoio, pronto, né? Uma vez que são caras as terapias, não é? Então, pronto, se calhar aqui vai aqui essa intenção das mães, se calhar dirigirem-se para algumas instituições que apoiem, né? Que deem pelo menos esse suporte, não é? Por isso é que eu perguntei se realmente as consultas eram gratuitas. A minha pergunta é assim, na sua visão, por exemplo, disse-me que estão a criar essa associação na província do Ambo, certo? Sim. Pronto. Quais têm sido as principais dificuldades que têm encontrado? As dificuldades que temos encontrado são apoio financeiro, a primeira, porque a mãe autista precisa mesmo de apoio financeiro muito. Pode trabalhar, mas precisa de apoio financeiro porque o autismo custa, e custa mesmo. Precisamos de um centro de terapias. E neste centro precisamos de uma equipa multissetorial para nos acompanharem. Porque existem mães que elas desistem dos seus filhos porque não têm acompanhamento psicológico, não têm
não têm uma equipa de apoio familiar. Eu falo por outras mães que não têm apoio familiar, não têm apoios financeiros, para bem dizer. Eu digo que eu tenho apoio, os meus familiares apoiam-me, mas existem pessoas que os familiares não apoiam. Não apoiam. Não apoiam. E isso custa muito. E nós precisamos mesmo, essa associação precisa de uma sala, digamos um centro, né, de apoios terapêuticos. Um centro, nesse centro que teremos um apoio também financeiro e teremos também uma equipa multissetorial para nos acompanharem. Na província do Ambo já identificou algum espaço, na sua equipa já identificou um espaço que provavelmente poderia ajudar ou facilitar para, né, a título de apoio, vamos assim considerar. Já foram identificados alguns lugares? Propriamente não, bem identificado não. Mas nós temos tido reuniões assim, em minha casa ou em Ok. casa de uma outra mãe. De uma outra mãe. Sim. Ok. As reuniões têm sido só nesses lugares. Então, Sim. sente a necessidade de haver um ponto de encontro assim que sim. não seja numa casa, Sim, né? sim. Numa casa. Sim. Pois. Epá, aqui vai, mas é um apelo para, se calhar, bater algumas portas, Algumas né? portas, Bater sim. algumas portas porque qualquer um de nós pode ter um filho assim, Sim, né? sim, Isso sim. não está... Ninguém escolheu. Ninguém escolheu, Ninguém escolheu pois, ter exatamente. um filho autista. Nós Autista. projetamos ter um filho. Exatamente. E eu digo assim, a mãe atípica vive um luto. Eu digo vive um luto por quê? Porque ela projetou ter um filho, digamos, um filho normal. Normal, sim. Sim, digamos um filho normal. Mas Deus nos deu uma estrela, Deus nos deu um anjo, que é o filho autista. E você já imaginou, você tem que pensar no futuro. Como é que será meu filho no futuro? Nós, mãe atípica, somos proibidas de fechar os olhos. Porque quem vai cuidar dos nossos filhos quando nós fechamos os olhos? Não tem. Pode dizer que não, os teus irmãos, os teus tios, não sei o quê, vão cuidar dos teus filhos. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Quem vai cuidar do meu filho quando eu fechar os olhos? Nós somos mesmo proibidas de fechar os olhos para cuidarmos dos nossos filhos até que eles atinjam pelo menos uma idade, estejam independentes, ou que sejam independentes. Então também é nesta senda que nós também pedimos apoio psicológico, principalmente o apoio psicológico, apoio financeiro, porque nós podemos dizer que não, as pessoas podem dizer não, eles trabalham. É mentira, Sanjay. A terapia do autismo e nem toda mãe. E Deus, como Deus é bom, dá filhos autistas a mães incapacitadas financeiramente. Há mães que têm, como posso dizer, têm capacidade financeira, né? Que conseguem levar os seus filhos para outros países, assim tipo o Brasil. O Brasil é um país que abraça muito o autista. O autista tem todos os direitos. A mãe do autista tem muito direito. Tem o direito de não pagar no avião. Se pagar no avião, só 50%. De não pagar a água, a luz, também 50%. O autismo em sítios públicos tem prioridade. O autista, para bem dizer, desculpa, tem prioridades. E nós aqui, para terem prioridades, você tem que dizer lá, o meu filho é autista. Então, por favor, dê-me prioridade. Vem fazer consulta com meu filho, assim vai ao Hospital Central. Vem fazer consulta com meu filho, ele é autista. Mamãe, por favor, dê a sua prioridade porque ele é autista. Mamãe que entende o que é o autismo, ela vai ceder a prioridade. Mas há quem não entende, há quem não sabe. Até há profissionais de saúde que não entendem o que é o autismo. Ok, isso aqui é uma boa nota. Então, o filho autista, ou seja, a mãe que tem uma criança autista, tem prioridade. Tem prioridade. No hospital, instituições públicas, instituições mesmo públicas, privadas também têm prioridade. Mesmo privadas. Sim. E tem muita gente que não sabe Não isso. sabe. A mãe que tem uma criança autista e trabalha numa instituição pública ou privada tem meio horário de trabalho nos outros países. Meio horário de trabalho? Sim, ok. nos outros países. Mas aqui há profissionais que não sabem, há chefes que não sabem. Por quê? Não sabem porque não é culpa deles. É o nosso governo que não implementa isso. Não existe essa informação. Não existe essa informação. Boa. Nós, mães de crianças autistas, Sanjay, nós sofremos muito com preconceitos. Sofremos muito com as crises deles. Nós vamos levar uma criança ao Xiam, a criança autista ao Xiam. Eu digo isso porque eu vivi. Estou a levar o meu filho ao Xiam. Então, eu meti nesses carrinhos para ele ficar ali a andar. Todo mundo ficou a olhar para ele. E eu me senti tão mal que quase eu fiquei... O meu chão... Fiquei sem chão, para bem dizer. Fiquei sem chão. Eu digo assim, não são culpados. Nós calamos muito sobre o autismo. Nós calamos. E nós escondemos os nossos filhos. Se nós mostramos à sociedade que nós temos esses filhos assim,
e o governo implementa pelo menos alguns direitos, alguma lei, qualquer coisa, que o governo faça qualquer coisa para os Ok. nossos filhos ou para nós. Yeah. Eis Nós, aí a existência dessa associação para ver sim, se pessoas mais venham se unir. Aqui vai um apelo, né? sim, Para aquele. sim. É possível que haja mais mães, Existe. não é? Só que, Só que só que elas escondem porque escondem-se, dizem assim, não, já não vão nos ouvir. não vão ouvir Yeah. poças. Já não vão ouvir o nosso apelo. Pá, vamos só deixar as crianças crescerem assim. Pois, Yeah. Vamos só deixar as crianças crescerem assim. E, Sanjay, o autismo existe há bastante tempo. Mas só que nós, a sociedade, não via o autismo como autismo. Via um autista como maluco. Yeah. Como maluco. Se você dá conta, antigamente existia muito maluco na psiquiatria. Yeah. Se bem que agora também existe, mas antigamente existia muito maluco na psiquiatria que não eram malucos. Uhum. Sim, tinham algum transtorno. Yeah. Tinham uma condição, que é o autismo. Yeah. Então, Ai, eu fico aqui a pensar muitas coisas e é uma pena, né? Normalmente as pessoas sentem muitas vezes não têm dinheiro suficiente, vamos dizer dinheiro suficiente, porque falou agora aqui das consultas, não é? As consultas de uma mãe atípica, se assim que podemos considerar, sim. na qual tem uma criança autista, são muito caras e a gente se calhar poderia dar um suporte financeiro e não consegue. Vai aqui um apelo, né? Eu acho que cada um de nós, quem é pai, quem é mãe, não tem como fugir disso, porque a gente não pede, né? A gente Não às pede. vezes só quer ter um filho e Sim. às vezes somos assim abençoados com uma criança autista e que Autista. merece muitos Muito cuidados. Mas muitos mesmo. Muitos cuidados, então a gente tem que ter a capacidade de olhar a criança autista como uma criança, Sim, não é? sim. Nasce como uma criança e que nós temos que parar de ter esse preconceito, não é? Prontos, né? É uma pena, tenho aqui a lamentar, é uma pena e dizer que nós podemos ter na nossa família pessoas assim. E agora referenciou a questão de que muitas vezes sofremos esse preconceito até na nossa própria família. Sim. As pessoas até fingem, mas a gente dá conta, não é? Então Sim. acho que temos que parar isso. Sobretudo metendo a consciência de que também podemos ter um filho assim, não é? E até Deus pode mesmo nos abençoar e nos dar uma criança assim, se a gente tiver isso no coração, ao invés de estarmos ali a ajudar. E eu quero desejar força, sobretudo nessa associação. Tem mais mães, não Sim, é? tem sim. Tem mais mães que tenham, pais também, né? Que tenham crianças assim, autistas. Mas as mães, digo, acabam sofrendo. O pai sofre calado, mas a mãe, digo, sofrer porque a mãe está lá com a criança, a mãe tem que dar a cara, a mãe tem que, prontos, né? Às vezes tem essa capacidade de cuidar, não é? Mas o nosso apelo é que, se existirem mais mães, procurem, não é, associações de maneiras que venham existir pessoas boas, porque acreditamos que há pessoas boas também, Sim. com o coração aberto. Provavelmente, se calhar, a mensagem não tenha chegado, mas ainda nesse mundo há pessoas com o coração aberto. Se noutros países, né, fora do nosso território, já existem instituições que apoiam. Então nós acreditamos que vai existir pessoas, né? Pessoas de forma, né, particular, não instituições assim grandes, né? Vamos dizer assim, empresas, mas pessoas no singular, né? Pessoas particular, que venham apoiar, não é? Venham apoiar essas mães que precisam muito de apoio psicológico, Sim, moral, né? Financeiro, né? As consultas são caríssimas e que essa intenção das mães poderem se reunir venha a acontecer também nas demais províncias, né? Sim. É tudo centralizado como a capital de Angola, Luanda, mas só a capital poderá não dar esse suporte, não é? Sim. E para quem vive no interior, quem vive em outras províncias, nas demais províncias, tem custos, já tem que pagar a consulta, ou seja, a terapia, depois tem que pagar o transporte, depois tem que pagar a estadia, porque acreditamos que uma mãe com uma criança autista já tem aquele receio de que a minha filha ou o meu filho poderá ser rejeitado, poderá não se sentir bem se estivesse na casa de um familiar. Tem que pagar hotel, tem que pagar alimentação, tem que estar aí com a criança, depois são os táxis de Luanda aquela correria. Então, pronto, toda ajuda é bem-vinda, que esse vídeo venha impactar essas pessoas que talvez estejam a passar por isso. É um momento de reflexão para todos nós e eu acho que
temos que exercitar uns com os outros, não é? Temos que exercitar uns com os outros. Eu quero lhe agradecer, Sandra, mas antes de terminar, eu quero deixar as últimas considerações. Lembrar aquilo que é a nossa visão e missão é muito importante as pessoas perceberem, mas afinal esse podcast fala sobre o quê? A nossa visão e missão é, primeiro, aprender com os convidados, servir as pessoas com conhecimento, de formas a agregar valor, aprender todos os dias e ganhar as pessoas todos os santos dias, de maneiras que as nossas experiências venham impactar positivamente para a vida das pessoas. Por isso é que os meus convidados falam de coisas que eles acreditam, que eles entendem, aquilo que é a opinião deles e que de uma ou de outra forma acabará por se incorporar com aquilo que é a sua visão. Tudo que tem ali dentro, que dentro do seu coração e talvez não tenha lhe perguntado, não tenha falado, esse é o momento para deixar aqui algum apelo, deixar alguma consideração e para que eu possa terminar o programa. Tá bem, Sanjay. O apelo que eu deixo é mais para os pais. Os pais, quando descobrem que o seu filho é autista, não, eu digo, se o Sanjay deu conta, eu estou aqui a referir sempre às mães antigas. Sim. Não estou a dizer os pais, porque na maioria das vezes, estudos revelam que 93% das mães atípicas, os pais abandonaram. 93% das De mãe mães atípica. atípicas, Sim. no caso, Sim. das mães que têm um filho autista, o pai abandona. Sim. Quando descobre, abandona. Já não dá assistência, Não dá. Então, nem apoio moral à companheira. nós temos tido algumas conversas com as mães atípicas. Um dia eu vou convidar o Sanjay numa dessas reuniões. Boa, irei com alegria. Sim, para ele ver e ouvir. Os homens fogem. Então eu queria pedir aos homens mesmo de verdade, que se sentem que têm filhos atípicos, por favor, não fujam das vossas esposas, ou não fujam das vossas parceiras, ou não fujam da vossa responsabilidade como homem, como pai. Porque a mãe não fez sozinha aquele filho. A mãe fez com o homem. Então, ela fez com o homem. Por favor, cuida mesmo do teu filho. Cuida mesmo do teu filho. Também deixar um apelo às instituições, né? De governamentais ou não governamentais, para ver se abraçam a causa. Abraçam a causa. E para ver se o nosso governo da província também consiga abraçar a nossa causa. E, digo assim, nos abraçar mesmo. Boa. Porque nós necessitamos mesmo. Boa. Nós precisamos e necessitamos. Podem estar dizendo, não, está assim. A mãe atípica precisa mesmo ser apoiada, principalmente psicologicamente. Sim, precisa mesmo, porque nós ficamos gastadas psicologicamente com essas crianças. Porque, para teres uma noção, que se a tua criança dormiu 2 horas à noite, das 22 até às 0, tu não pensa que vai dormir mais. Já não vai dormir. Não percebi. Se a criança dormiu às 22 e acordar às 0, já não vai dormir. Já não dorme. Tu tens que estar ali a liquidar, tens que estar ali a olhar. Imagina aquelas crises. Existem crianças atípicas que dão crises. E crises mesmo de um nível muito alto. Que você olha pela mãe. Eu já presenciei 2 mães. Já passei a noite com 2 mães na minha casa. E você olha, diz assim, os homens têm pecado de abandonar essas crianças. Porque elas ficam mesmo agastadas. Se o teu filho dormir às 22 e acordar às 0, não vais dormir mais. Nem para um segundo. Até dia seguinte. Vai ficar ali a dar aquelas birras dela. Aliás, não é birras, são crises. Então, por favor, apoiam-nos. Nós precisamos mesmo, principalmente do apoio moral, psicológico. E também financeiro, né? Financeiro. E também financeiro, sim. E aí, para ver se o governo vê a nossa causa, abraça a nossa causa, por favor. Também vamos precisar de um espaço. Estamos a precisar de um espaço e estamos a precisar de uma equipa multissetorial. Boa. Surgiu aqui a última pergunta. As mães, a maior parte das mães que têm filhos autistas, elas vivem com o marido ou são separadas? São separadas. A maior sim. parte são separadas. São separadas, sim. Então, se calhar fica aqui o indicador de que alguns homens acabam fugindo mesmo. Fogem mesmo. Na nossa associação só tem 2 casadas. Só tem 2 casadas que vivem com o marido, né? No caso, né? Estão com o marido e cuidam da criança juntos. Sim. E a experiência dessas senhoras casadas, os maridos apoiam. Apoiam, sim. Esses são os únicos que apoiam. Sim. E aqueles maridos, ou seja, aqueles pais na qual já não estão na relação, não têm estado a apoiar. Não têm estado a apoiar, não.
Sandra, quero te agradecer e pronto, eu quero terminar o podcast. Nós falamos agora sobre as mães atípicas, falamos um bocadinho crianças que nascem com autismo. Ouvimos aqui a Sandra Cuico que tem um filho autista, deixa aqui esse apelo. Eu acho que nós como homens, homens, temos que ter a capacidade de apoiar as nossas parceiras, porque nenhuma das mães que têm filhos autistas sonharam ter um filho que nascessem desta forma. Então, significa dizer que cada um de nós pode ter uma criança, pode ter um filho. E aqui o apelo que vai, nós homens vamos estar perto das parceiras, vamos dar todo o apoio. Percebemos que as consultas são caras, precisamos dar o apoio financeiro, o apoio moral, o apoio psicológico. E uma criança autista, se dormir às 22, acordar à meia-noite já não dorme e a mãe tem que ficar a noite toda acordada para que no dia seguinte tem que acordar para cuidar da criança, tem que trabalhar e tem que cuidar do marido. Então, são questões que é muito importante nós começarmos a refletir quanto homens para darmos todo o apoio. Às instituições que venham acompanhar esse vídeo, aqui o apelo é que surjam pessoas com um coração bom, que venham apoiar, porque existem alguns países que apoiam as mães ou casais que tenham crianças nesta condição do autismo. Terminamos aqui o Sanjay Podcast. Quero lhe agradecer mais uma vez por ter estado a acompanhar. Este vídeo é mesmo especial. Eu peço que partilhe para várias pessoas porque está envolvido com a possibilidade de nós estarmos a apoiar a essas crianças, apoiar essas famílias, não é? Que tenham crianças, no caso, autistas. E todos nós podemos ter a qualquer momento crianças que nasçam assim. Deus abençoe a todos, pois há de ser sempre bom. Até a próxima. Sandra, obrigado. Obrigada, Sanjay. Muito obrigado pelo momento. Essa história do que te trai amor, mentiram para ti, quem te contou? Eu nem sei o que te falar.